1, 2, bin dabei. 3, 4 mit kaltem Bier. 5, 6, Podcast Next. 7, 8, gut gemacht. Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e dá para viver em qualquer país sem falar nada, né? Olá, pessoal. Aqui é o Carlos. E na Alemanha, até pet fala inglês. Não se preocupa, não. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo. Bom, dá para viver na Alemanha sem falar alemão? Eu acho que dá para viver sem falar nada direito, porque você encontra um estrangeiro aí que você não entende nenhuma palavra e nenhum idioma, ou seja... Pessoal, no episódio de hoje a gente vai falar... Vamos discutir aí se é possível viver na Alemanha sem falar alemão. É uma pergunta que muitos seguidores mandam para nós aí, pessoal que quer vir morar na Alemanha e tem medo de vir sem falar alemão. E a gente vai discutir aí se é possível sobreviver nesse país sem falar a tal língua difícil alemão. E antes da gente ir para o programa, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Então conta para nós aí, Carlos, quem é você na fila do Biergarten? Vamos lá, né? Então, eu sou o Carlos Jorge. O meu sobrenome é Corrêa, mas quase todo mundo me chama pelo primeiro e segundo nome, né? E aqui na Alemanha é bem bizarro isso, né? Porque ninguém entende, né, dois nomes, né? Todo mundo pergunta, por que você tem dois nomes? Por que todo sul-americano tem dois nomes? Mas eu sou o Carlos, sou de São Paulo e sou engenheiro elétrico e trabalho em Erlangen, mas moro em Nuremberg, porque é um pouquinho maior a cidade, né? Dá um pouco mais de prazer. Tô desde 2018 aqui e vamos tocando. E chegou falando alemão ou como é que foi? Cheguei falando só Danke e Ja, né? Porque IA é a palavra básica, né? Tipo, o cara pergunta o que você quer comer, você fala IA. Você tá bem, você fala IA e assim vai no começo, né? É terrível. Sei como é. E você, Rodrigo, fazia uns 4 anos que você não aparecia no Alemanha Cast. Verdade, hein? Estatisticamente aí me falaram que eu participei dos 10 primeiros e já tá no mais de 120. Você tá doido. Então, faz tempo. Pois é, então deixa eu refrescar a memória, né? Sou o Rodrigo, como eu falei, tô aqui na Alemanha já tem mais de 10 anos nesse tempo, nem parece. E sou mineiro, vocês vão já ter notado depois de 7 segundos, de Belo Horizonte, ou BH. Vim estudar e aí acabei encontrando emprego e resolvi ir ficando. E atualmente moro em Munique, trabalho por aqui também. Cheguei, respondendo a sua próxima pergunta, que eu já previ, cheguei na Alemanha falando alemão, mas um alemão, vamos dizer assim, eu consegui responder não só IA, eu consegui responder Nein também, e mais um pouquinho, mas não dá para esperar muito mais disso, não. É difícil, né? Difícil. Enfim, para começar, vamos começar pela pergunta já inicial, né? Do título do episódio, né? Dá para viver sem falar alemão na Alemanha? O que vocês acham? Desafiador. Acho que acredito que dá, né? Assim, tipo, depende de tudo que... Até onde você vai, né? Viver, acho que é possível, assim, né? Ir tocando a vida, não interagindo muito, né? Vamos dizer assim. Interagir, que eu digo, Bem, você precisa comprar alguma coisa, você vai no mercado, você compra, né? Mas você vai no mercado e você quer perguntar onde é que tá a coisa específica X, aí já... aí que já deu começa, BO, né? A interação começa a ferrar, né? Agora, se você tentar se virar... Sem glúten e sem lactose... verdade, né? Fala, onde está o arroz, né? Sem ter que ficar procurando ali, o que se parece com um arroz. Quero o arroz para fazer sushi. Aí, cara, ferrou, né, mano? Eu acho que assim, né? Sem ter muita interação, dá pra viver, né? Mas não é uma vida muito fácil. E às vezes até você acaba passando por meio rude, né? Ou meio, sei lá, né? Que às vezes a pessoa
Sempre tem alguém fazendo algum comentário sobre qualquer coisa, né? E se você não entende nada, às vezes tu olha assim e sai, sabe? Tipo, às vezes a pessoa, sei lá, quer te dar vez na fila do mercado, você não entendeu o que ela falou, sabe? Então é chato, né? Acho que as pessoas, quando você não entende absolutamente nada, elas acham, meu, que cara estúpido, que cara grosso, sei lá, né? Você fica com Fico aquela cara imaginando, meio fico disparada, né? imaginando é que o Carlos, voltando à temática do IA, né? A velhinha brigando com ele na fila lá, ô, você furou a fila na minha frente, IA. Já. Furei mesmo. É isso Você mesmo, não... ué. Mas é mais ou menos isso, né? É meio cômico esse começo, né? É, é. Principalmente quando você vai comer Não, alguma coisa, ou realmente. você vai numa padaria, né? Que você acaba meio que. Às vezes você se prepara, né? Você pensa, ok, né? Eu vou numa padaria, eu quero comprar o pão, aí você já dá uma estudada como você vai pedir, né? Você monta aquele discurso, você se prepara, você chega lá, a pessoa entende, só que ela faz uma segunda pergunta, né? Que Que já normalmente é te alguma coisa desarma, assim. né? Que é tipo, você quer mais alguma coisa, ou você é só isso, né? E aí você fica com aquela cara de pastel, né? E às vezes sai um IA. Aí ela, tá, mas o que mais você quer? Aí você. Não sei mais, né? Ela, O como é que é? vocabulário Ah, acabou. três croissant pelo preço de dois, você quer? E daí pum, bota 3 croissant lá dentro, que tu nem pediu, né? Verdade. É bem isso. Respondendo bem pragmaticamente sua pergunta, né? Se dá pra morar aqui sem falar alemão. Cara, se não desse, né? Vamos botar que a Alemanha tem, sei lá, 25% estrangeiro. Né, não considere a estatística, por favor, que eu tô inventando, mas Pelo que eu li, são cerca de 10%. De 10 a 10% 15%. de estrangeiro. Bom que o departamento estatístico está presente. Considerando esses 10%, cara, se não desse, eu acho que pelo menos a metade, né, voltando ao departamento de estatística, não ia estar aqui. Com Porque certeza. o pessoal apanha, né? Principalmente quem não Apanha. tem nenhuma origem, sei lá, acho que anglo-saxônica é até exagerado, né? Mas origem holandesa barra dinamarquesa, que assim, belga, o resto apanha, né? Pra poder. Sim, Então, sim, sim. Outro Mas idioma, outra família de idiomas, né? Pra gente que fala o idioma de origem latina é bem diferente, né? Sofre bastante, né? A lógica das coisas, né? E eu sempre brinco, né? A lógica alemã, né? E a gente pena, né? Pena mesmo, né? Eu acho que tem gente que tem facilidade, né? Principalmente a galera lá que fala Blumendeutsch lá em Blumenau. Mas, no geral, não é tão trivial assim. Requer prática, né? Requer tempo, né? Não é algo que é de uma hora para outra, né? aprender alemão não é fácil, né? Você tem uma estrutura diferente, palavras muito assim, com um conceito às vezes antigo, né? Que você pega aquelas palavras às vezes que são 3 palavras juntas que tem só um significado no português, né? Quando você entende um pouquinho mais de alemão, você vê que tem até lógica, né? Assim, tipo, isso mais isso dá essa palavra em português, né? Só que leva tempo para aprender isso, né? E quando você não sabe, realmente é um pouco difícil, né? E todo esse contexto também está ligado muito aonde você tá, né? Tipo, dá para viver na Alemanha sem o alemão? Bem, se você tiver numa cidadezinha, te digo que você tá bem enroladinho, né? Para se comunicar para tudo, né? Porque você vai entrando mais no idioma local, né? Realmente são menos pessoas com experiência internacional, né? Menos pessoas falando outro idioma, mais se falando alemão, muito mais, e uma coisa que tem muito aqui é o dialeto, né? Vai se aprofundando mais o dialeto, né? Aquela palavra bem gíria, local e assim vai, né? Eu acho que algumas cidades, né, pelo menos a experiência minha, por exemplo, Berlim, Munique, já é bem mais fácil, né, pelo menos a minha impressão, de não falar o alemão, né, você tem mais gente... As cidades são mais internacionais, né, acho que dá para colocar Hamburgo nessa conta aí também.
Então, eu acho que é mais aceito, né, você falar inglês na rua, que as pessoas, como estão com mais contato com estrangeiros, talvez elas tenham menos vergonha, né, de soltar o inglês, né? E tem muito mais estrangeiro também, né? Voltando à nossa Sim. aula Sim. diária de estatística, esses 10% que você trouxe aí, com certeza estão concentrados em cidade grande, né? Não só, mas boa parte deles. Eu brinco sempre aqui, quando o pessoal pergunta, e Munique e tal, depois que você mudou pra aí, como é que tá? Você sai na rua aqui, até alemão você ouve. É a frase que eu sempre Uhum. digo, entendeu? Assim, de vez em quando você ouve alemão também, pra lembrar que você tá na Alemanha, sabe? Porque é É. muito internacional, é absurdo. Um dos últimos censos aqui, né? Pelo menos eu não vi o dado, né? Mas a professora de alemão que estava mencionando na aula, né? Ela falou que um dos últimos censos de tipo 1 ano atrás, 2 anos atrás, de Nuremberg, a taxa de imigrante era de quase 50%. Né? 50% em Nuremberg? É O que bastante torna gente, viu? bem diferente a sua experiência, né? Com o idioma, né? Poxa, bastante, hein? Achei que E era às bem vezes, menos em às vezes até Nuremberg. dificulta a sua experiência com o idioma, né? Porque você tá aprendendo, Pode quer ter falar também. alemão, aprender correto, e você não tem ninguém que fala direito perto de você. Também pode ter essa, né? Tipo escola de idioma, né? O cara tá fazendo a escola de idioma e ninguém fala o idioma e vão falando, né, cara? Então. É. O Uma Tá pessoal. coisa aprendendo também. alemão com a gente do mundo inteiro, ninguém fala alemão nativamente, ou seja, você tá É, aprendendo tudo errado, no final das contas. exatamente. Uma coisa também que dificulta, né, na sobrevivência sem o alemão, ou até um alemão mais ou menos, né, é que quanto menos pelo menos é isso que eu vejo, né, o pessoal que tem menos experiência, né, com outros idiomas, ou menos vivência, vamos pôr assim, né, com outros idiomas, eles são bem, cara, eles têm uma grande dificuldade, vamos falar assim, de entender uma estrutura não tão correta do alemão. Por exemplo, né, eu falo inglês, né, então às vezes eu vou fazer uma frase em alemão e aí eu dou uma misturadinha ali com Inglesada. inglês ali e alemão, e às vezes um verbo ou uma preposição que eu troco um pouquinho, né? Cara, quando eu converso com o pessoal que trabalha comigo, que assim sabe 2 idiomas às vezes, né, 3, né? Porque tem gente que trabalha comigo que é francês, por exemplo, né? Então o cara sabe francês, sabe inglês e sabe alemão. Quando você erra um pouco a formação da frase, eles pegam um conceito. Mas eu já falei com várias pessoas que só sabem alemão, e aí quando eu faço a frase não tão correta, a pessoa fica, não entendi nada que você falou. Aí eu, poxa, peraí, volta, acho que eu coloquei uma declinação errada aqui, não sei o que, aí eu tento recorrigir, e aí você vê que tipo, tem uma certa dificuldade de entender, né? Não sei se tá ligado à Sim, faz vontade ou se tá sentido. ligado a uma dificuldade de não ficar ouvindo, né? A forma certa, né? Tá vivendo É. no mundo só alemão, aí às vezes não tenha contato com o estrangeiro, né, que fala errado. Eu falo os artigos tudo errado, né, essas coisas assim. Só que as pessoas que trabalham comigo estão em contato com estrangeiros na empresa também, por exemplo, né? Então eles acabam entendendo, né? Isso é verdade mesmo. Tem, às vezes até pessoal de outras origens, né? Que cresceu em casa falando turco, sei lá, italiano, o que quer que seja, mas cresceu aqui. E aí o cara pode não ter vivência internacional, vivência com outras línguas e apanha mesmo. Já passei por isso também. Hum, hum. E daí as velhas comunidades, né? Falando principalmente dos turcos aí, né? Que o pessoal vive nas suas comunidades dentro da Alemanha e acaba não se expondo tanto pro idioma alemão, né? Ou também mora num lugar que não tem ninguém que fala alemão, né? Tipo, mora em Berlim, que tem menos gente falando, né? Mas, então, tem muita gente vindo na comunidade, né? Vive só em contato com pessoas que falam o mesmo idioma que ela e acabam não desenvolvendo o alemão, né? Às vezes também nem querem, né? Esse aspecto eu acho que é bem relevante, né? Até imagino que um dos motivos de você estar fazendo essa pauta hoje é justamente
muita gente, né, fica preocupado que é difícil, vai tomar muito tempo, e é claro que você se frustra no caminho, acho que todo mundo aqui, né, passou por isso. Você acha, puta, sei lá, depois de 5 anos eu achei que eu ia estar voando no alemão. E nem sempre é bem assim, né? Sim, sim. Então você, entendeu? Muita gente acaba, porque eu tô entrando nesse assunto por causa do tópico das comunidades, né? Tem muita gente que acaba desistindo ou nem começando, que é o pior, né? Eu já conheci de gente aqui que vive só no guetozinho, vamos falar assim, né? Seja, você tocou eu toquei e você voltou no assunto dos turcos. Turco é o clássico, porque são os estrangeiros que mais tem aqui, né? Que vieram de Gastarbeiter, pessoal, para reconstruir o país, né? E então muitos eles criaram verdadeiros bairros, comunidades, tudo deles. Então os caras, entre aspas, não querem se misturar, né? Sendo talvez um pouco exagerado na colocação, mas fica isolado ali, né? Alguns sim, né? Eu conheço um brasileiro que talvez já esteja aqui há 5 anos, não sabe falar alemão, ele só trabalha em inglês e ele não tem interesse nenhum em aprender alemão e ele cria toda a vida dele ali em volta do idioma inglês, né? Então ele trabalha em inglês, procura médico que fala inglês, né? Bem, tá também numa cidade grande, né? Tá em Nuremberg, né? Assim, grande, né? Mas assim, você tem mais possibilidades de se comunicar em inglês num restaurante, etc, né? Sim. E não tem interesse nenhum em aprender alemão. Ok. Por isso que eu digo, né? Dá pra viver? Dá, né? Só que você tem um certo trabalhinho aí de procurar uma escola que dê pra se comunicar em inglês, procurar um médico que dê pra se comunicar em inglês. Num restaurante, você não vai parar num restaurante no Dorf. Bem, dá pra pedir comida, né? Porque você abre o cardápio, aponta e fala... Eu acho que nomes de prato, essas coisas, a pessoa aprende, né? Não tem isso aí, mesmo sem querer, não precisa estudar, né? Tu vai 700 no restaurante e aí você vai aprender, né? Não tem erro. Porque falar também meia palavra, todo mundo acho que sabe, né? Claro, bitter... tanto ouvir, claro, com certeza. Cara, eu também, eu até diria que você roubou o exemplo, exatamente eu ia dar esse exemplo, eu conheço gente assim também, ou seja, é possível, né? Agora, tem que pensar pelo outro lado também, né? Você acabou de tocar no assunto, o cara mora em Nuremberg, né? Ou seja, ele já tem uma restrição geográfica. Sim. Para a vida que ele quer levar, né? Vamos supor, apareceu uma mega oportunidade para ele, não sei onde, tem que morar no fim do mundo lá, né? Tal, vai passar perrengue, né? Você tem as propostas, as ofertas, oportunidades que você consegue agarrar, né? Te limita absurdamente, né? Vamos ser realistas. É possível, claro que é, mas vai te limitar muito, né? Se você não tiver nem interesse em querer aprender, né? Sim. Então você vai ficar dependendo de empresa que os caras, a língua oficial é inglês, ou que você vai entrar num time que é internacional e lida com planta em outros países, né? Não, mas eu acho que não só de oportunidade de ir para outra cidade, conseguir outro emprego, mas na própria empresa, né? Eu acho que por mais que a empresa seja internacional e tal, mas se a empresa tem um escritório aqui, a tendência é que a gestão, os cargos mais altos sejam pessoas locais, né? Até porque, né, a pessoa que entende de como funciona melhor o país do que o estrangeiro, né? Então até eu acho que o voo dentro da própria empresa também acaba sendo um pouco mais, talvez, né? Dependendo da empresa, um pouco mais baixo também, né? Seguramente, na verdade, né? Eu vivi isso em praticamente todos os empregos que eu tive aqui, né? Eu via... no meu último emprego, por exemplo, tinha vários colegas de outros países que os caras acabavam sempre pegando só projeto internacional. Você tem emprego do mesmo jeito? Tem. Era uma ótima empresa de trabalhar? Era. Né? Tava lá no time e tal, tudo funciona. Mas aparecia um projeto na planta aqui na Alemanha, eles nunca eram mandados, entendeu? Entendi. Não entrava nem em questão, né? Limita a atuação do cara, né? Você pode falar, pô, mas é isso que eu quero é ir para outros lugares, não quero ficar aqui não.
Também acho bom, já acho justo, aliás. É uma tendência também, né, do estrangeiro, se ele já tá em outro país também, eu acho que ele já acaba tendo um pouco mais de curiosidade também, né? Mas esses exemplos aí que você falou, eles não dominavam o alemão ou é porque caiu na mão dos alemães mesmo e deu? Cara, na verdade, quando aparecia um projeto novo, por exemplo, né, Uhum. sei lá, algum rollout, linha em alguma planta na Alemanha e tal, o chefe ou o cara de venda, sei lá, quem quer que fosse fazer a alocação dos recursos para o projeto, nem considerava os caras, entendeu? Porque falar, pô, eu preciso de um cara que vai lá na planta e vai dar a cara a tapa lá, né? Quando vier o cliente encher o saco, falar mal, falar que o produto é uma desgraça e etc, o cara tem que saber responder do mesmo jeito, né? Eu acho que até faz sentido a empresa escolher essa galera aí também, porque já vão estar no mesmo nível de discussão, né? Aí é sempre melhor ter um local, né, para entender as porradas também, né? E inclusive eu já usei da artimanha de falar para a pessoa que eu não falo alemão só para a discussão ficar no mesmo nível, né? Por exemplo, eu tava contando a história que peguei um Lime dessas patinete elétrico aí e fui numa área proibida, né? Mas eu ia andar 50 metros na área proibida, eu sabia que era proibido, eu vi no aplicativo, mas eu falei, é mais perto ir por lá. E aí desci do patinete e fui empurrando. Na hora que eu dobrei a esquina, um polizei lá. Daí começou a falar em alemão comigo, não sei o que, dando esporro, daí eu já mudei e falei pra ele, eu não tô entendendo, né? Eu só falo, não falo alemão e tal. Aí ele, tipo, tava com o peitoral cheio, ele deu uma murchada no peitoral, assim, daí começou a falar, não, senhor, o senhor não pode andar aqui, é proibido e tal. Então, às vezes, falar que não fala o idioma, se fazer de bobo, às vezes ajuda também, né? Às vezes ajuda, pois é, dependendo da situação. Ou quando vem esses caras querendo vender alguma coisa na rua aí, eu falo que não tô entendendo e saio de fininho. De vez em quando na rua eu falo que eu não entendo alemão pra esse pessoal pedindo dinheiro ou tentando te vender alguma coisa, ou aqueles, sabe, Greenpeace, né, essas coisas assim. Isso, Mas WWF, vira e né? mexe tem um que fala, então eu falo inglês, se você falar inglês. Aí você tem que falar, eu só falo português. Então não... Eu falo às vezes com um amigo meu de vários anos de amizade, o cara só conversa comigo em alemão, aí ele fala alguma coisa que eu não tô afim de fazer, eu vou falar que eu não falo alemão. Também funciona. Né? Mas enfim, aí voltando a falar aí que dá pra viver, tá? Mas eu acho que chega num patamar que trava, né? Principalmente quando você... Eu acho que se você é solteiro ou, sei lá, por exemplo, se você tiver filhos na escola, por exemplo, né? Eu acho que já fica um pouco mais difícil, né? Você achar uma escola que a diretoria toda consiga te explicar a situação, né? O que está acontecendo em inglês e tal. Reunião de pais, né? Não é reunião de pais, vai ser em alemão, né? Esse Exatamente, não tem nem... acho que o que o pessoal às vezes cria de expectativa, né? O pessoal confunde com economia com o país inteiro, né? O pessoal acha que a Alemanha, a França são países desenvolvidos, blá blá blá, né? E que não tem problema nenhum e todo mundo fala inglês, né? Então muita gente chega aqui achando que você vai em qualquer lugar, todo mundo fala inglês, tudo é simples, né? Só que na hora que você sai ali daquele atividades padrões, né, cara, você começa a ver que um monte de gente não fala inglês, né? E aí a sua alternativa é falar alemão, né? E aí é fala alemão ou fala alemão, né? Então, você vai para a escola. Eu fui para a reunião de pais há 2 semanas atrás, em alemão. E em alemão. E não tem o que fazer, entendeu? Não, aí vai na escola, reunião de pais e até, sei lá, vai discutir um problema, né, que tá acontecendo na escola com os outros pais e, enfim. Acho que daí aí começa a vir os limites, né, de você não falar o idioma local, afinal de contas, o idioma oficial do país é o alemão, né? Então, aí nós chegamos no ponto, né? Vocês se imaginam na reunião de pais no Brasil, em São Paulo, Sim. em inglês? Então. não, né? Não. Né? Então, acho que não responder pode- essa pergunta já fala por si só, né? Tipo assim, Você não- Ou pra- vai fazer... Pode falar. Não, é que não dá pra exigir, né? O que a gente não tem, não dá muito pra exigir também aqui, né? Por isso que eu digo que às vezes é a referência ali do expectativa e realidade, né? A pessoa cria uma expectativa que tudo
todo mundo fala inglês, né? Todo mundo sabe o mínimo de inglês na Alemanha, na França, etc. Né? E não é bem assim, entendeu? Então, tipo, não. Muito Em São Paulo não provavelmente. tem, mas é que São Paulo é Brasil, a educação é ruim, né? Tipo, às vezes o pessoal. Você vê algumas pessoas falando isso, né? Aí é Alemanha. Cara, mas um alemão médio, às vezes, aqui talvez ele nunca deixou a cidade dele, né? Semana passada eu conversei com uma menina, uma estagiária nova na empresa. Ela é de Nuremberg e ela nunca foi para Berlim. E ela tem 24 anos. Entendeu? Isso aí tá cheio de alemão que nunca foi para Berlim. Eu conheço vários que nunca foram para Berlim, assim como eu nunca fui pro Rio de Janeiro, né? Então. Mas aqui você tem o ticket de 9 euros esse mês, né? Ah, 72 horas de viagem. É melhor ir a pé. Bom, mas eu acho que nesse caso da reunião, né, que a gente tava falando, muito provavelmente boa parte dos caras lá falam inglês. Não é esse o problema, né? Né? Tá. É questão que você tá no país. Você não vai exigir Também. que a reunião da escola seja numa língua estrangeira, entendeu? Pra mim não faz sentido. Sim. Não faz sentido nenhum, né? Assim como burocracias, né, em geral, né? Por exemplo, você vai fazer o seu visto lá, sei lá, financiar uma casa no banco, né? Os formulários e apapelados, contratos vão estar em alemão, afinal de contas você está na Alemanha, né? Então, pode ser que os caras até tenham uma versão sumarizada, traduzida, sei lá, alguma coisa, alguém que te ajude a explicar, mas eu acho que o papel que você vai assinar tá em alemão. É quase. Pois é, ué. Exatamente. E inclusive eu já peguei um contrato de trabalho, cara, na mão, que ele tinha 2 colunas, aquele exemplozão clássico de alemão e inglês, assim, com uma coluna do lado da outra. Só que no começo estava explicitamente escrito, ó, legalmente o que vale é o alemão, né? Uhum. Nós colocamos o inglês aqui porque nós somos legal, no fundo, assim, querendo dizer em outras palavras. Né? O meu contrato também era assim, eu recebi ele em alemão, e aí eu recebi uma versão simplificada em inglês, que era só para, sei lá, fácil compreensão. Para te ajudar a se orientar, né, na verdade. Mas totalmente não oficial. O contrato que eu tive também, o primeiro, quando eu vim para a Alemanha também, foi a mesma história. O oficial que eu assinei foi a versão em alemão. E eles mandaram uma versão, sei lá, Google Translator lá para mim em inglês. E tava escrito também que, primeira parte, escrito, ó, isso aqui é só para entendimento e não, legalmente não vale nada, né? Eu não sei como tá hoje, mas as últimas vezes, pós-Covid, algumas coisas mudaram nos órgãos públicos, né? Mas as primeiras vezes que eu fui, claro que eu tinha uma empresa de realocação para me ajudar, né? Porque isso foi uma das exigências, né? Eu solicitei isso porque eu falei, eu não vou conseguir, não falo nada em alemão, não vou conseguir nem fazer o registro, né? Então tinha uma empresa me ajudando, mas toda vez que a gente ia nos órgãos públicos, né? Na prefeitura, vamos dizer assim, tinha uma plaquinha logo embaixo da mesa do atendente, né? Não falamos inglês aqui. E era o escritório da imigração, né? Você pode falar, pô, no escritório da imigração não fala inglês? Uma outra pessoa até poderia arriscar, mas ele já, tipo assim, não vou falar inglês, traz o tradutor, né? E tinha um aviso bem grande, uma folha A4, assim, né? Não falamos inglês. Mas aí também é complicado, né? Bom, o escritório de estrangeiros é discutível, mas esses órgãos públicos também, eles não querem se comprometer também, porque dá uma informação imprecisa em inglês ou alguma informação não tão correta como ele daria em alemão, talvez ele pode se complicar também depois. Então acredito que eles também não fazem nem questão de arriscar, sabe? Sim. É bem isso mesmo. E esse negócio do escritório de estrangeiros aí, concordo, né? Tem hora que você passa uns apertos sem precisar, né? Você fica pensando, pô, né, galera, ajuda a gente aí, né? Agora, depende muito da pessoa também, né? Vocês provavelmente já passaram por isso. Tem cara que te recebe de braços abertos, vamos dizer assim, né? O cara quer te ajudar, o cara tenta, não sei o quê. E tem cara que vai, assim, ó, não fala inglês, o bobear até fala, né?
Mas já corta no começo já pra... Eu tive que renovar. Não, renovar não. Eu tô renovando um dos documentos e eu tive que pedir o documento do meu filho, né? O que nasceu aqui. E você faz uma primeira entrega de documentos, e aí depois eles pedem para você retornar para retirar o documento, né? E esse retirar você tem que se comunicar um pouco, né? Mas a primeira vez que você tem que levar os documentos é o que você mais fala. Essa primeira vez eu peguei uma pessoa no atendimento que não tinha muita paciência, né? Então quando você fala, poxa, pode repetir, é aquele típico tratamento de tipo, né? Ou aquela bufada básica, né? Cara, Tipo, essa bufada me irrita. Essa bufada me irrita. isso é um pouco assim, se você não tiver. Bufada, se bobear, é melhor levar um soco do que ver a bufada. Eu prefiro me esquivar de um jab do que levar a bufada. Se você não tem muita paciência, tipo, você fica. Ou se não se controla bem, você fica bem puto, né, nesses momentos, né? E aí a segunda vez eu já peguei uma atendente que era muito mais assim, calma e proativa. Paciente. Porque primeiro que eu só tinha que buscar, mas aí eles fazem algumas perguntas na hora que você vai buscar de eles perguntaram do número, né, do história, né? Perguntaram umas outras autorizações se eu já tinha feito. E teve tem um termo lá de o representante legal, né, da criança, que ela falou e eu não entendi na hora, né? Porque ela não falou assim, os pais autorizam, né? Ela era meio que, sabe, os representantes legais autorizam. E eu falei pra ela, desculpa, não entendi. Aí ela repetiu, eu falei, você pode falar mais uma vez? Já tava indo pra terceira. Aí ela, tipo, ela sabe, né? Ela falou, cara, ele não é nativo, né? Ela parou e me explicou, isso significa tal e tal coisa, com paciência, entendeu? Tipo, falou devagar, explicou. Aí eu falei, agora entendi o que você tá falando. Aí eu respondi. Então você tem esses dois, né? Você pode ter uma pessoa que para pra te ajudar e te explica, e você pode ter aquela que bufa e dane você. E uma pergunta, Carlos, mas você tava falando alemão com ela, ou você fala inglês? Falando em alemão. Falando em alemão. Aí, é uma coisa que muda a aceitação, né, não? É isso que eu ia falar, isso era o ponto que eu queria tocar, porque quando eu aprendi, pelo menos, a perguntar educadamente, que eu falar que eu não falava alemão direito, que eu tava tal, e pedia por favor pra pessoa falar inglês, bem no começo, eu notava que isso mudava muito a conversa, sabe? Até a pessoa, nossa, ele tá se esforçando, pelo menos, pra tentar explicar que ele não consegue entender, né? Ou depois que evoluiu um pouco, eu falava, olha, a gente pode falar em alemão normal, mas se uma hora der BO aqui, por favor, se você puder explicar mais devagar, ou se não usar inglês, seria legal. E depois dessa fase aí, parece que mudou muito, sabe? De fazer esse approach aí, já, né, me esforçando um pouquinho, eu acho que depois eles mudam também, né? Pelo menos na minha experiência. Eu já vi muito isso em médico, né? Porque médico também não adianta achar que você vai marcar o primeiro médico aqui. O primeiro médico é legal, né? Pode ser que o primeiro aquele seja meia boca, você tem que trocar para um médico e trocar para o outro, né? E aí, como você ainda está aprendendo idioma, você fala, tem que achar um médico que fale ali um inglês, né? Alguma outra coisa, né? E é muito diferente quando você fala, você começa a conversar com ele em inglês e depois de um tempo você fala, eu já sei um pouquinho de alemão, vamos conversar em alemão. Só que é o que eu não sei, a gente tenta falar os termos em inglês para eu tentar entender. A pessoa te trata diferente, te explica mais até. No caso de um médico, entendeu? Tipo, ele tende a falar, né, mais ali, né? Ele não vai falar só, tá tipo, no dia a dia recebe falando, seu né? exame, sabe? Hemograma tá tudo certinho. Mas não tem nada? Não, tá tudo certo. Tipo, em inglês vai ser 1 ou 0, né? Tipo, tá certo. Não reclama. Ok, tchau. Tchau. Próximo. Concordo. Não, eu fiz a pergunta provocativamente, né? Porque isso é notável, eu acho, né? E você mostra. Como eu também já rodei em outros países aqui, né? Quando eu estava estudando, eu vejo isso em todo lugar.
Imagina, a gente no Brasil, né? Se chegar um gringo tentando falar com você em português, você vai dar uma moral pro cara, né? Com certeza. Você vai tentar ajudar ali, explicar devagar, às vezes contar uma piada, explicar como é que é a piada. E é a mesma coisa, né? Por isso também eu acho que é um sinal de respeito também, né? Você, voltando ao exemplo da galera que nem se esforça, né? Uhum. De você, pelo menos, tentar chegar num nível que você consegue, vamos devagar aí, me explica aqui de novo, em alemão, né? Sim. Acho que é melhor para todos os lados, na verdade. Com certeza. Você vai receber mais informação, vai ser mais bem tratado, e a pessoa vai te entender melhor É o também. que eu falo, né? Independentemente do nível que você tenha, pelo menos falando por mim, não sei vocês, assim, essa percepção, mas independentemente do nível de inglês ou de alemão que eu tenha, de espanhol, que seja, o idioma que eu mais gosto de falar é português, né? Não adianta, né? Então, e eles devem ser a mesma coisa. Então, é isso. Ele vai fazer mais piadinha, ele vai ser, né, mais comunicativo, médico, quem estiver te atendendo, quando se falar na língua nativa dele, né? Isso é fato. Concordo totalmente, exatamente Sim. esse Mas ponto. voltando a falar de médico, né? Bom, quem escuta aí o podcast e acompanha, a gente sabe, né? A gente teve problemas aí com a minha esposa e a gente acabou passando uma temporada grande no hospital. E se a gente não falasse nada de alemão, nós estávamos ferrados, sabe? Nós estávamos ferrados. Porque O perrengue seria maior ainda, né? o perrengue foi complicado, lógico que faltou vocabulário e tal. Mas, por exemplo, os médicos, eu vejo que eles estudam muito vocabulário. Acho que, eu não sei, eu nunca estudei medicina, né? Mas eu imagino que deve ter várias ramificações de estudo com nomes diferentes para a mesma coisa, né? E às vezes você falava em português devagar, declarado, né? O que você queria falar, o nome da dor, sei lá, o nome do órgão que seja. E muitas vezes o médico entendia, mesmo você falando em português, sabe? Eu não sei se eles estudam vocabulário latino também, latim, alguma coisa assim. Mas várias vezes a gente, mesmo sem ter algum vocabulário, alguma coisa, a gente falava, ele, é tal coisa, isso aí significa isso, né, em alemão. E ia, sabe? Então, se a gente não falasse absolutamente nada e ficasse dependendo de enfermeira, sei lá, tia que traz comida, médico, nós tava ferrado, sabe? Ferrado mesmo. No hospital também, no meu caso, a gente teve que internar antes, a minha esposa, né? Porque ela tava com pressão alta, e a gente acabou ficando 5 dias ali no hospital. E, cara, você tem uma outra enfermeira que fala inglês, ok? Mas você tem muita gente ali que não fala. E aí se vira nos 30, né? E o médico, por exemplo, que depois foi fazer o parto, porque acabou sendo cesariana, o médico mesmo não falava outro idioma que não fosse alemão. Ele não era alemão, talvez ali ele falasse alguma outra leste europeu, né? Mas eu falei, cara, dá pra falar alguma coisa, nem que seja um inglês básico, porque tem hora que você começa a entrar em detalhes, né, que você morre o vocabulário em alemão, né? E ele falou, não, eu só falo alemão e eu realmente não entendo. E ele não tava mentindo, porque teve uma hora que eu não sabia explicar alguma coisa em alemão, e a enfermeira que tava junto, ela falava inglês. E aí eu falei para ela traduziu pro rapaz, né? Entendi. Então, assim, sem o idioma, quando você sai do básico da vida, você se complica um pouquinho. Mas convenhamos, né? Eu não sei explicar dor, sei lá, vocabulário de nome de partes do corpo internas em inglês. Eu tenho que estudar também, não faz parte do meu vocabulário essas coisas. Quase que em qualquer língua, eu diria, né? Pois é. Você aprende idioma, você aprende a contar como é que foram suas férias, perguntar o que você fez ontem, né? Como você vai, qual que é o seu nome. Onde é que fica Bahnhof, né? Então, e aí você de repente cai... Cara, isso é um ponto do negócio do alemão, né? Você pode estar aqui há sei lá quanto tempo, de repente você tromba com um cara, sei lá por quê, o cara vai começar a falar com você sobre jardinagem. Boa sorte, né? Sem nada, né? A medicina né, sei lá, pior ainda, né? Que você não é médico, você tem muito menos contato ainda. E aí... Isso é algo que eu sempre faço, né? Vou no médico, eu sempre listinha vocabulário, sabe?
Se tem um trem muito específico que eu não sei, faço a listinha e ainda peço desculpa. Ó, eu vou ler aqui o papel, aqui eu tá no celular, porque eu não sei, eu vou ter que falar pra você, eu não sei. Então, e até sair de casa e até chegar lá eu já esqueci, né? Então. Mas o É médico porque no ainda fundo aceita, você né? aprende. No fundo você aprende depois que você passou uns 2 perrengues sobre aquele termo, Assunto. aquela palavra, né? Porque se você pegar pra decorar até você chegar lá, você já esqueceu, e depois da consulta você já esqueceu de novo, né? Exato, exato. Sim. Mas, por exemplo, tirar a CNH, né? A habilitação aqui, né? Agora, a provinha você pode escolher os idiomas ali, né? Mas a prova teórica, né? prática, a prova prática ela tá proibida em outro idioma, né? Ela tem que ser em alemão. Então você tem que fazer em alemão. E aí eu já não sabia alemão direito, porque eu tirei no começo, né? E aí ali o rapaz, provavelmente o dono da autoescola tá torcendo pra ser reprovado, né? E aquela coisa, né? Tipo, falando em alemão e dirigindo, e você tem aquelas regras, né? Tem que olhar pra direita, tem que olhar uma vez, tem que dar a seta, tem que olhar a segunda, né? Tem E aí que o fazer, rapaz. como é que é o movimento da coruja, né? Virar o pescoço É, 180 graus pra trás, né? aí você tá dirigindo, o cara fala em alemão, né? Tipo, a segunda possível à direita você vai virar, né? Você tá ainda, tipo, na tua mente, você tá traduzindo, né, aquilo. É difícil, né? É difícil. Eu quando fiz. Tanto que eu fazia reprovei ano... na primeira. Reprovei na primeira. Na segunda eu já dei sorte. Na segunda eu peguei um senhor aposentando. E aí eu virei, ele me perguntou uma coisa já, né? Pode repetir, por favor? Aí ele, você não fala alemão direito, né? Eu falei, não falo não. Ele, você quer fazer o teste em inglês? Eu falei, nossa, vai ser maravilhoso, né? Aí ele, olha aí, ó. ok, vamos fazer em inglês. Aí o dono da autoescola, assim, bravo, né, olhando, falou, não pode. Eu falei, Tá mas ele quebrando a regra. só vai dar os comandos, mano. O resto eu tenho que fazer. E ainda fiz a prova inteira, ainda, com todos os 40 minutos, né? Com todos aqueles passos ainda. Eu conheço um outro cara que ele resolveu pegar uma outra estratégia, que talvez seja até mais interessante. Ele pegou a esposa dele, que fala alemão melhor, botou ela pra tirar a carteira. E além de não falar alemão, ele tem motorista, entendeu? Olha aí. É uma boa, hein? Dá pra beber, né? Nas festas, né? Fica a dica aí, né? Fica a dica. Então, eu fiz com o instrutor da autoescola, eu tive que pegar alguém que falasse inglês, porque na época, imagina, eu tava um ano e pouco na Alemanha quando eu fiz a carteira, então não falava praticamente nada, né? E aí quando eu fui fazer a prova, chegou o instrutor, o fiscal lá, não sei como é que chama o nome da profissão lá, o cara que ia fazer a prova, eu falei pra ele, tentei falar com o meu alemão macarrônico que eu não falava bem alemão e tal, não sei o quê. E aí o que aconteceu? Ele não fez essas pega a terceira saída à esquerda, não sei o que. Ele só falava esquerda, direita, gerade aus, e enfim, só coisas assim. Mas quando ele foi dar o comando para fazer aquela freada de emergência, sabe, né, que tem que fazer, eu não entendi. Ele falou e eu passei, não freiei. Aí o instrutor, né, que tava junto no carro, ele falou, por que você não freou? Eu falei, era para frear? Aí o cara deu uma colher de chá, fez de novo, daí eu freiei, sabe? Então, enfim, os caras também tem que pegar uma pessoa que te ajude também, né? Então... Bom que não tinha criança correndo atrás da bola na frente do carro, né? Mas normalmente era uma rua isolada, né? Uma rua isolada, bem... Não passava ninguém lá. Esse é o problema, né? Tipo, tirar a habilitação sem um básico de alemão é bem difícil. É perrengue, né? É difícil. Mas a minha deu certo. Cara, mas deve ter também umas autoescolas com uns esquemas, que pega um instrutor que já fala melhor, e não duvido nada. Que tem mais paciência ali, talvez. Eu não sei se é que tem a autoescola em si, que já tem o cara, por exemplo, que fala até português, eu já vi. Tem. Uhum. Tem. Né? Sim. Uhum. E aí, porque
os instrutores são mais ou menos sempre os mesmos, né? Dependendo da região e tal. Então os caras já devem conhecer, entendeu? Já deve saber que tem mais estrangeiro ali, porque o cara da escola aí fala exatamente outro idioma. E aí já fica meio mais em casa o negócio, assim, né? Porque quando eu fiz, o instrutor e o senhor que estava aplicando a prova, eles conversaram tanto que pareciam amigo de longa data, sabe? Então, como era uma cidade pequena, imagino que eles estavam ali. Eu não entendi, né? Eles estavam falando em alemão, mas eu lembro que eles conversaram. Eu fiquei lá uns 40 minutos fazendo a prova. Eles ficaram o tempo inteiro conversando. Eu falei, meu Deus do céu, né? Acho que já era um esquema aí, né? Nas minhas provas foi assim também. Os caras falando sobre novela de ontem, futebol do final de semana. Tudo era mais interessante que a prova. O meu acho que eu dei azar, mano. O meu tava muito, tipo, pegadinha, né? Dirige, faz, para, né? Troca de faixa, no meio do nada, né? Troca de faixa, né? O meu teve uma ou duas vezes que ele simplesmente não deu comando e pra ir reto era uma rua proibida, sabe? Não podia ir. Aí eu virei e tal, dele, curto. Você tá acordado, né? E aí a coisa que geralmente, né, geralmente não, né? Todo mundo que vem, ou vem sozinho, ou vem com a família, e fazer os amigos, né? Você fazer o seu ciclo social, né? Porque na Alemanha, como você sabe, fazer amigos no trabalho é um pouco mais complicado, né? E fora do trabalho, aí você precisa fazer amigos. E aí, como é que é a experiência de vocês aí? Tranquilo fazer amigos que falam inglês ou que não falam alemão? Ou que são alemães que se sentem tranquilos em falar inglês com amigos, assim? Porque eu, por exemplo, tenho várias pessoas alemães que eu conheço que falam inglês razoável, mas depois que você começa a falar alemão com eles são uma pessoa. E quando eu falava inglês com eles, logo quando eu cheguei, eles eram pessoas diferentes, sabe? São muito mais divertidos falando em alemão do que em inglês. Esse é o ponto. Como é que é a experiência de vocês aí? Minha experiência ainda é muito, muito recente ainda. Praticamente pouquíssimos, né? Assim, conhecidos nativos. O círculo que vai se formando agora é mais relacionado à escola ou kindergarten, né? Tipo, dos pais ali, as amizades dos filhos, né? Então tem 2 casais, dá pra se dizer, que tem, assim, que a gente tem conversado mais, né? E no caso eles falam alemão, então, né, eles são alemães e basicamente só falam alemão. Eles falam muito pouco inglês. E aí, mas eles são bem compreensíveis, né? Eu falo, sabe como sou, né? Eu falo bem pouco. Meu vocabulário é meio limitado, mas eles têm paciência em conversar. E aí você tá também naquele mundo de criança ali, né? Daí, né? Conversando. Então os assuntos já convergem, né? Você consegue um pouco manter a conversa. Mas ainda tô limitado ainda nesse mundo. Nada muito além de amigo de bar, vamos dizer assim, né? Não tem. Mas é um negócio complicado, né, cara? Porque a gente pega no Brasil, né? Onde a gente nasceu, foi pra escola, fez faculdade. Você tem uns círculos já, né? Você foi crescendo com eles, né? Então você tem certeza que você tem até hoje amigo de escola. Sim. Amigo de faculdade, então nem se fala, imagino, né? E no Brasil você ainda tem, se vocês trabalharam lá, né? Você ainda tem os amigos do trabalho, que você faz amigo no trabalho, né? Aqui o Tomás já falou, o trabalho é meio mais separado, né? Você tem menos oportunidade de ser amigo e você não tem esses círculos, né? Você não tá na cidade e você tem o cara que estudou com você, tem a galera que você jogava bola no bairro, não tem essa galera, né? Não tem, né? Então, como que você faz amigo? No final das contas, você falou amigo de bar. Aqui já até isso é diferente, né? Você não senta no boteco, fica lá bar, né, tomando cachaça, sentado no bar todo dia, todo final de semana, no mesmo bar. Aqui tem muito menos disso. Você vai no bar, geralmente, você tá uma música, ou você vai num restaurante, como vai embora, né? Você não tem aquele... Coisa de mineiro isso aí, mano. Opa! E aí você... Então você já é mais difícil nesse ponto, né? Uma coisa. E aí... Sem essa base, se perguntar, Tomás,
quando você chegou, como é que você fez amigo aqui? Você vai falar, pô, galera de algum lugar da internet, algum grupo, algum negócio de podcast ou tal, né? Deve ter, você e Carlos, deve ter grupo brasileiros na empresa, brasileiros em Nuremberg. Muita gente recorre para esses meios, que hoje é sensacional, né? Se for pensar, sei lá, 20, 30 anos atrás, 20 talvez já, mas 30 anos atrás não tinha, né? E aí eu posso contar da minha experiência um pouco, eu fui jogar bola, né? Logo depois que eu cheguei aqui, amador, obviamente, né? Mas você tem que arrumar essas coisas, na minha opinião, pra você conhecer gente mais local, né? Sim. Então eu fui jogar bola num clube amador, vamos dizer assim, com treino e tal, e aí você chega lá, tem gente, dependendo de onde você for parar, vai ter muita gente local, vai ter só gente local, ou vai ter uma mistureba. Como eu morava em Stuttgart, que é uma cidade relativamente grande, tinha muito estrangeiro também, mas muito estrangeiro desses caras que nasceram aqui, por exemplo, né? Às vezes os pais vieram do leste europeu, turco, etc, etc, etc. Mas o cara tem um background de Alemanha, o cara fala alemão, né? O técnico vai ser alemão e tal. Então, aí eu fiz muito amigo alemão, por exemplo. Quando eu comecei a estudar, eu morava na moradia universitária. Ou seja, onde mora todo mundo também, né? Não é só estrangeiro. Então eu morei com alemão. Mais um jeito de você fazer amigo, né? Aí você entra na turma dos caras, que é os caras que estudam junto e tal. Agora você vindo, né, com a família já e tal. Diferente, né? É bem diferente, né? Voltando ao ponto que a gente falou antes, né? Da escola, filhos na escola e tal. Se você vem solteiro, cara, vai sair pra balada, vai, sei lá, você tá estudando, vai fazer alguma coisa, então você vai estar mais exposto, né? Vai morar numa república, pessoas, né? E consequentemente. E a gente, que nem no meu caso, no teu caso também, Carlos, que veio com esposa e tal, veio para trabalhar, e aí isso é um grande choque, né? Chega aqui no Brasil, a gente vira amigo da galera do trabalho, aqui não é bem assim, né? Eu, para dizer que não fiz amizade, alguns estrangeiros do trabalho também acabou se aproximando um pouco mais. É natural também, eles estão na mesma vibe que eu, né? Mas os locais, eu acho que é o caminho que o Rodrigo falou mesmo, é achar esses Vereine, esses clubes aí de, sei lá, de ouvir canto de pássaro na Schwarzwald, vai lá, junta com a galera, isso aí. vai pro mato lá e fica escutando os passarinhos, conversa com a galera, e é ali que faz amizade, né? Até porque aqui não vai ter o happy hour depois do trabalho, né? É raro, e mesmo se tiver, vai acabar ali, né? O happy hour do trabalho, um abraço, né? Esse negócio do Ferrari, eu imagino que você deve ter feito até podcast sobre isso. Eu né? não fiz ainda, já fiz um post no site, no blog tem um post, mas a gente nunca gravou sobre. Inclusive, seria legal gravar para o pessoal conhecer aí, que tem clube de tudo, né? Dizem que tendo 3 alemães virou um cara, né, o país do hobby organizado, vamos falar assim, né? Exatamente. Seu hobby é beber água na garrafa de plástico azul. Vai ter um clube dos bebedores de água no plástico azul, entendeu? E aí você pode ir lá, tem os caras que gostam de plástico azul e tal. Reunião toda semana para beber água no plástico azul. Aí você consegue fazer uns amigos. É bem nesse caminho. Inclusive, a gente gravou um podcast sobre amizades, que é o episódio 25. E a gente tocou nesse ponto aí que você falou, Rodrigo, de que a gente também, né, no Brasil, depois de uma certa idade que você não tem mais aquela convivência forçada que você teve na universidade, que você teve no colégio, né, que acaba tendo no trabalho também, você também não faz tantos amigos, né, como você fazia antigamente, né? A vida vai progredindo, você faz cada vez menos amigos, né? Na média, né, as pessoas são assim. E aí a pessoa vem para a Alemanha, reclama que não consegue fazer amigo aqui, mas se você olhar os amigos dessa pessoa do Brasil, é tudo de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, os amigos dela. Exatamente. Então, eu acho que isso aí vai além da língua, né? Vai além do idioma, isso, na minha opinião. Sim, vai, claro. E na verdade, né, não só o fundo de você fazer amizades locais, né, vai te ajudar no aprendizado, né? E você vai lá aprender o vocabulário dos bebedores de água, falando da jardinagem, né, na medicina, sei lá, você vai... Eu aprendi o linguajar do futebol todo, você acha que foi como, né? Mas imagina, né? Rita, mano. Você pega usando, né, no final das contas. E
E é isso aí, né? Então, resumindo aí, dá pra viver sem falar alemão? Dá, mas tem os poréns, né? Que são todos os poréns que a gente falou no episódio. Com certeza, se você chegar aqui com um básico de alemão, pelo menos pra quebrar o gelo, que nem a gente falou, eu acredito que vai ajudar bastante. Concordo, né? Dá, mas tem os poréns. E a minha dica do dia, fica a dica pela segunda vez, é justamente tentar não vir com essa cabeça de não querer aprender. Claro que é decisão pessoal, mas questão de respeito, questão de, né, atitude em relação ao pessoal. Você escolheu vir morar aqui, né, cara? Aí você vai falar, não quero aprender essa língua. Ué, alguém te obrigou a vir? Sei lá, às vezes foi, né? Mas se você escolheu vir, então assim, pelo menos um básico, porque você vai só ganhar, né? Temos vários exemplos aqui no final, oportunidade profissional, melhor aceitação na rua, como é que chama? Na burocracia, né? Nas repartições. Então, assim. O exercício que eu falo pra você fazer é o que tu falou ali no outro episódio, Rodrigo. Pensa ao contrário, né? Você chegar no Brasil sem falar um A de português e querer viver inglês lá em São Paulo. Vai dar certo? Me conta aí se alguém passou por essa. E tem que pensar também que você vai, tendo um idioma, né, você vai conseguir ter um entendimento mais completo de tudo, né? Ou seja, você vai numa reunião de pais, você vai entender melhor do que está falando, né? Não só o contexto geral, né? Você vai num médico, você vai conseguir entender mais, né? Ou seja, a sua qualidade de vida melhora, né? Comunicação é um dos 5 requisitos aí, né? Mais top 5 ultimamente. Agradeço a presença de vocês aí. Até a próxima. Valeu. Tchau. Valeu, galera. Valeu, obrigado pelo convite. Um abraço. Valeu, tá aqui 100 episódios, te chamo de volta. Opa.